Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Judicialização e Possíveis Soluções, uma realização do Ministério Público do Estado da Paraíba por intermédio do CAU da Saúde e com o apoio do CEAF, também do Ministério Público do nosso Estado. Eu peço a gentileza a todos vocês que mantenham o microfone desligado, tá certo? Por favor. E as perguntas serão feitas no final, tá certo? Ao nosso palestrante, o doutor Glaucio Oshiro, e essas perguntas serão conduzidas pelo promotor de justiça, doutor Ranieri Dantas, para quem rapidamente passamos a palavra nesse momento para dar início ao nosso webinar propriamente dito. Doutor Ranieri, muito boa tarde. Boa tarde, pessoal. Agradecendo primeiramente a ajuda que nos foi dada tanto pelo cerimonial como pelo CEAF, doutor Renato, doutor Zé Raimundo, que, apesar do pouco tempo, os colegas começaram a pedir alguma coisa na área da saúde e contactamos o doutor Glaucio, que plenamente atendeu, e a doutora Renata, que acabou tornando isso possível, juntamente com toda essa equipe. O que nós buscamos com hoje é otimizar a área da saúde. Eu acho que quem aqui já vai imaginando o normal, não só nessa pandemia. Porque o que é que nós estamos vendo hoje? Alguns colegas com dúvidas, e acaba que a gente trabalha mais e produz menos. E o doutor Glaucio tem uma boa experiência nessa área de como otimizar isso. Ele já está bem antenado com o que os tribunais superiores estão decidindo, qual o entendimento dessa vertente. E o doutor Glaucio, eu tenho a oportunidade de trabalhar com ele, né, nesse enfrentamento da pandemia. Ele é o focalizador lá no Ministério Público do Acre. Ele é mestre e doutorando em Direito, na área de Constituição, Estado e Constituição, pela Universidade de Brasília. É promotor da Promotoria Especializada lá da Saúde, do Ministério Público do Acre, e também atua na direção lá do CEAF, lá do Ministério Público, e vice-coordenador também da Comissão de Saúde do GNDH. Então, assim, é uma pessoa que, a nível nacional, diferenciada, bem atuante, assim, uma pessoa que aglutina, que otimiza a atuação. Seja bem-vindo, doutor Glaucio Oshiro. É uma satisfação muito grande nós o recebermos aqui para aprendermos nos ensinamentos que Vossa Excelência tem para nos repassar. Ranieri, obrigado. Boa tarde a todos e a todas do Ministério Público da Paraíba e outros ministérios públicos também que, a exemplo da Filomena de Mato Grosso do Sul, também estão nos honrando com a presença. Queria agradecer inicialmente ao CEAF, do Ministério Público da Paraíba, a doutora Renata, e especialmente o doutor Ranieri, pelo convite para podermos debater um pouco aqui. Também estou vendo a Adriana, nossa colega de muitos anos, né, de COPETS, da Batalha pela Saúde. Prazer revê-la também, Adriana. Agradecer ainda o acolhimento pelo cerimonial e também pela equipe do CEAF. Muito obrigado. Então, eu quero iniciar aqui, eu vou tentar compartilhar. No teste deu certo, né? Vamos ver se agora dá certo também. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Ok. Tá ótimo. Bom, então, como eu estava falando inicialmente aqui, eu quero dividir a nossa conversa em duas partes, passando inicialmente por uma parte teórica e depois, mais apropriadamente, como o Ranieri mencionou, a discutir os paradigmas dos tribunais superiores para tentar um pouco indicar os parâmetros da atuação tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário, que inexoravelmente andam em conjunto nesse momento. Bom, iniciando, eu queria começar falando a respeito de anemia, de malária, de surgimento da agricultura. Sabe-se que a anemia é provocada por um defeito genético, em que acaba ocasionando
uma sensibilidade nas hemácias a certos alimentos, a certos medicamentos, que, portanto, ocasionam essa anemia. As pesquisas recentes de conteúdo genético acabaram descobrindo que a anemia foi provocada em momentos populacionais, em locais, em territórios, onde houve surtos de malária. E aí, recontando a história, essas mesmas pesquisas identificaram uma correlação no tempo entre esses surtos de malária e o surgimento da agricultura. Bom, alguma conclusão apressada pode indicar que o surgimento da agricultura levou ao surgimento da malária e que da malária ocasionou esses defeitos genéticos a provocar anemia. Bom, apesar dessa conclusão apressada ser um tanto quanto sutil, nada mais enganoso. Daí porque há uma necessidade de se aprofundar e apreciar um pouco mais. A malária já surgia, já existia certamente antes mesmo da agricultura, no entanto, ela acometia os mamíferos, os répteis, as aves de uma maneira geral. E com a fixação do homem em um determinado território derivado do surgimento da agricultura, os parasitas encontraram um local adequado para se manifestar, porque havia alimento em abundância. Então, com o surgimento da agricultura, a malária foi, sobretudo, acometendo os seres humanos. No entanto, alguns seres humanos tinham um defeito genético, possuíam um efeito genético em que não se permitia que o plasmódio da malária se desenvolvesse no interior das hemácias. Então, nesses grandes surtos de malária que houve no passado, acabaram dizimando a população, sobretudo as que não possuíam defeitos genéticos. E as que possuíam defeitos genéticos acabavam sobrevivendo em virtude, vejam só, do próprio defeito genético. E isso, essa população antiga foi passando de geração em geração esses defeitos genéticos até os dias de hoje. Então, hoje, muitas pessoas se lamentam, obviamente, pelo fato do agravo da anemia. Mas a gente poderia dizer que hoje só estão aqui por conta do defeito genético que fez os seus antepassados sobreviverem àqueles grandes surtos. Trazendo isso para a judicialização da saúde, algumas pessoas identificam que a judicialização é o grande defeito genético do SUS, que com o SUS nasceram também as grandes judicializações e, portanto, trouxe alguns problemas. Nós tentaremos identificar se isso é uma afirmação correta ou se não é uma afirmação correta. Mas também existe o outro lado da moeda, em que as pessoas, algumas correntes, identificam que a judicialização ela precisa ser fomentada, ela precisa ser levada adiante, independentemente de quaisquer outras condições ou determinações dentro do plano de saúde e das políticas públicas de saúde, colocando a política de saúde aos cuidados do Poder Judiciário. É uma corrente um tanto quanto ativista. E a gente precisa identificar, e essa é a minha proposição, pelo menos durante a parte teórica, identificar quais são esses parâmetros e se esses parâmetros são verdadeiros ou se eles são reais. Independentemente de classificar a judicialização como defeito ou não das políticas de saúde, o que nos interessa agora é identificar os grandes parâmetros. E aqui eu quero fazer uma advertência inicial, Ranieri, que a judicialização, como bem demonstrada na última pesquisa do CNJ, promovida ou conduzida pelo Instituto INSPER, ela identifica uma série de fenômenos de judicialização. Então, a judicialização ela não é única no Brasil. A judicialização das políticas de saúde, ou a judicialização da saúde, ela possui diferentes dimensões na prática. E o que se vê, uma das vertentes, é que a judicialização depende do CEP. Ou seja, a cada realidade territorial, a cada realidade socioeconômica, socioambiental, levando em consideração as condicionantes e determinantes de saúde, a judicialização da saúde vai enfocar num determinado aspecto ou em outro.
Então, a gente nunca, dentro de um espaço de 45, 50 minutos que vamos nos dedicar no dia de hoje, é impossível tratar todos os fenômenos. Então, já peço de antemão desculpas por eventual superficialidade com que eu venha tratar alguns temas em que não será possível aprofundar um pouco mais. Mas, para vocês terem uma ideia, a judicialização da saúde em São Paulo, e sobretudo no Sudeste, é contra planos de saúde, é contra seguros de saúde. Ao contrário do que acontece, e aí vocês podem me corrigir, no Nordeste e no Norte de uma maneira geral, em que a judicialização se dá, em grande parte, dos fenômenos dentro do Sistema Único de Saúde. Por essa característica divergente, ou diferente, ou de novos pontos de vista, elas poderão ser enfrentadas de outras maneiras. Mas aqui eu tento fazer um recorte, sobretudo, no SUS, que é o nosso grande tema a ser enfrentado, especialmente dentro das políticas internas do Ministério Público na condução das promotorias especializadas. Bom, iniciando uma reflexão desse momento, é preciso ilustrar ou tentar ilustrar o que se entende por direito à saúde. E aqui eu pego uma ilustração se essa seria uma concepção, ou seja, que dentro do conceito de saúde estariam as leis e as decisões judiciais, de uma maneira geral, e que as políticas públicas, os custos estariam todos circundando esse conceito do direito, porém, externamente a esse mesmo conceito. Ou nós estaríamos diante de uma outra concepção do direito em que tudo, ou quase tudo, se amolda dentro da circunscrição do direito, ou seja, os conceitos ou as ideias sobre custos, sobre políticas de saúde, sobre leis, estariam inseridas todas dentro desse contexto do direito. Essa é uma aproximação inicial que a gente pretende fazer. Então, iniciando essa abordagem, é preciso fazer aqui uma distinção inicial do termo de políticas no sentido conforme Maria Paula Dallari Bucci o faz, que é uma das referências em políticas públicas, não somente de saúde, mas políticas públicas de uma maneira geral. Ela adverte que os termos elas precisam ser identificados do vocábulo em inglês. As politics ou as policies. As politics são os atos políticos propriamente ditos, atos partidários, atos de fazer política. As políticas públicas propriamente ditas aqui no nosso contexto territorial brasileiro. Ou seja, as policies ou políticas públicas propriamente ditas são aquelas que visam um bem comum, visam um objetivo geral, com emaranhados de ações, buscando ajustar esses objetivos gerais aos meios que estão postos em determinado momento e para se chegar em um determinado prazo. Essa é a simbologia, ou mais ou menos a conceituação do que seriam policies sobre as perspectivas do que é política pública, políticas públicas. Então, dentro dessa diferenciação, é preciso também identificar a coerência. Essa coerência entre políticas e princípios. Bom, aqui eu faço referência especificamente ao tema adotado por Ronald Dworkin. Os princípios, porque são distribuidores de direito, não admite incoerência, ou seja, os princípios, porque são distribuidores, são definidores de direitos, elas precisam ter uma distribuição igualitária de oportunidades, uma distribuição igualitária dos mesmos direitos. Ao contrário das políticas. Como nós vimos, as políticas públicas, as policies propriamente ditas, elas visam objetivos gerais. Então, por vezes, elas são incoerentes, porque ao tentar, ou pelo menos até o objetivo do bem comum, ou de objetivos gerais, ela inevitavelmente vai trazer uma incoerência em relação a determinados aspectos. Ou seja, se privilegia os objetivos gerais e muito em detrimento, algumas vezes, de interesses individuais.
E isso não é um problema para o direito. Ao contrário, ela é um fomento a que se cheguem e a que se respeitem também os próprios direitos individuais. Nisso há uma diferenciação. Há determinados direitos atribuídos por políticas e há também direitos originados de princípios. Para poder identificar o que é um e o que é outro, a gente precisa fazer essa diferenciação que fiz anteriormente sobre a coerência. Nós sabemos aqui que, dentro de uma concepção de um Estado de direito que visa ao cumprimento dos objetivos de um Estado social, nós estamos diante da vedação do retrocesso social. Porém, direitos atribuídos por políticas não impedem esse mesmo retrocesso, porque ela não necessariamente significa retrocesso social. O que quero dizer com isso é que direitos atribuídos por políticas são direitos cujas afirmações pretendem atingir objetivos gerais. Saindo dessa conceituação e tentando passar uma concretização, seria o exemplo de direitos que sejam direitos que forem construídos num determinado momento para uma determinada ocasião. Concretizando, imaginemos que o Brasil ingressasse ou estivesse em vias de ser atacado em sua soberania e estivesse numa iminência de uma guerra. Inevitavelmente, os objetivos gerais brasileiros seriam fomentar a nossa indústria bélica, até mesmo para a preservação da nossa soberania. Com isso, seriam feitos estímulos fiscais e diversos outros tipos de providências administrativas políticas, em políticas públicas, para se fomentar esse mesmo objetivo. No entanto, atingindo a paz em um determinado grau satisfatório, nada impede, ou tudo indica, que esses mesmos incentivos fossem retirados. Em tese, estaríamos diante de um retrocesso, mas como são direitos atribuídos por políticas, tal retrocesso não é vedado. Então, nós ensejaríamos um direito que inicialmente foi conferido, mas pode ser, a depender desse contexto, excluído, sem que isso signifique a vedação ao retrocesso social. Ao contrário, os direitos originários de princípios, porque garantidores ou definidores de direito, uma vez colocados, especialmente em países de modernidade tardia, como é o caso do Brasil, ela está encampada ou escudada diante desse princípio da vedação do retrocesso social. E é o caso do direito à saúde. A partir do momento em que se definem políticas de saúde, definem-se, portanto, algumas situações em que os direitos, elas passam a ser direitos públicos subjetivos e, portanto, escudados dessa vedação do retrocesso social. Mas aqui a gente precisa caminhar um pouco mais. Os direitos atribuídos por políticas, elas podem ser qualificadas por princípios, ao mesmo tempo em que direitos originários de princípios podem ser qualificados por políticas. Quero dizer com isso que, fazendo um paralelo, assim como o adjetivo qualifica o substantivo, ou seja, um adjetivo ele vai conferir maior significância ou vai restringir o significado de um determinado substantivo. E isso acontece também quando os direitos atribuídos por políticas são qualificados por princípios. O que quero dizer, retomando ao nosso exemplo da guerra, todos aqueles que estiverem conceituados ou caracterizados como desenvolvedores da indústria bélica, todos eles devem ter igual oportunidade de participação nesse fomento dos estímulos fiscais ocorridos fomentados pelo Estado brasileiro. Isso significa que o governo brasileiro, ao fomentar a indústria bélica, não pode privilegiar uma ou outra indústria bélica de acordo com esse mesmo objetivo geral. Todos devem estar abarcados dentro de um princípio da igualdade, nesse objetivo. Ao mesmo tempo, agora, os direitos originários de princípios podem ser qualificados por políticas. Isso quer dizer que a saúde ela pode ter um correlato, ela pode estar encampada por determinadas políticas. E essas determinadas políticas vão colocar em evidência
uma maior significação do próprio direito à saúde, ou então elas podem, inclusive, restringir o acesso a determinadas tecnologias. E isso não nos parece um problema. Aqui a gente tem que fazer também algumas diferenciações. Essas divisões políticas, elas não podem ser arbitrárias. Então, imaginemos nós que determinado medicamento fosse atribuído às pessoas apenas pelas condições de uma pessoa ter olhos azuis ou verdes, sem que esse agravo esteja uma correlação genotípica ou fenotípica aliada a esses olhos azuis ou verdes. Necessariamente haveria uma política de restrição de acesso aos medicamentos, porém feito a partir de uma divisão arbitrária. O que quero dizer com isso é que, nessa situação, nos parece que, abrangido pelo conceito de princípios, havendo uma divisão arbitrária, identificando, ou pelo menos indicando acesso a medicamentos apenas às pessoas de olhos azuis ou verdes, ela vai abranger todas as outras pessoas que estejam acometidas do mesmo agravo que essas outras pessoas, sem que haja essa divisão arbitrária da condição genotípica ou fenotípica dos olhos azuis ou verdes. Então, fazendo essa diferenciação inicial entre políticas e direitos distribuídos por princípios, nós temos essa pesquisa que foi feita em 2007, já temos algum tempo, pela professora Sueli Dallari, em coautoria. Bom, elas identificaram que mais de 80% das decisões das varas de Fazenda Pública de São Paulo diziam o seguinte: questões políticas não podem disciplinar ou condicionar o acesso ao exercício do direito de saúde. Isso significou que 8 a cada 10 decisões das varas da Fazenda Pública de São Paulo diziam que pouco importava a construção da política de saúde. O que importava era a própria conceituação do que era direito à saúde. Falo isso porque, em 2017, e isso a gente continua vendo em algumas situações, e eu faço referência à minha dissertação do mestrado, que a fosfoetalonamina e eculizumab puderam nos trazer a identificação de que, inclusive, o STF, em demandas individuais, pouco homenageia as políticas de saúde, privilegiando, sobretudo, as circunstâncias individuais. Ou seja, também faz escarnecer as políticas, assim como Marques e Dallari identificaram 10 anos antes. Bom, então, essas perguntas são, dessas aproximações iniciais, as políticas, e quando eu falo políticas, eu falo de policies, elas se conformam ao conceito de direito? O direito se conforma a essa política pública? E aí, a gente, para responder essas questões, me força a falar sobre obrigações especiais do Estado. E aqui eu trago, de alguma maneira, uma justificação teórica para isso que nós vamos amoldar durante o dia de hoje. As obrigações especiais do Estado são diversas. Todas elas devem ser derivadas do comando constitucional. Mas quero falar de uma, sobretudo, especialmente porque lida com as situações de saúde, que são a distribuição de riquezas. Diz o artigo 3º da nossa Constituição que um dos objetivos da República Brasileira é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, nós estamos diante de um prólogo silencioso de toda a deliberação judicial. Diria que, antes de qualquer decisão do juiz, o prólogo silencioso é esse: distribuir ou não riqueza. Mas estará o Poder Judiciário em sua legitimidade institucional afeta a esse momento de distribuição de riquezas, ou a distribuição de riquezas está para o poder público de uma maneira geral, sobretudo do legislativo e do executivo? Faço essa pergunta porque todas as políticas, imagino eu, colocando aqui uma afirmação, todas as políticas, todas as leis e todas as normas acabam fazendo distribuição de direitos.
acabam fazendo distribuição de riquezas. Não nos parece correto, muito pelo contrário, dizer que só há distribuição de riquezas por intermédio de auxílios previdenciários ou por meio de auxílios como Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa isso ou Bolsa aquilo. A distribuição de riqueza ela é feita de uma maneira muito mais ampla e muito mais larga do que esse mero conceito. Tampouco a distribuição de riqueza se dá sobre a única proteção da propriedade, seja ela privada ou não. A distribuição de riquezas, então, não se faz somente ou tão somente com a tipificação do que é roubo, do que é furto, protegendo a propriedade. Não se faz somente em relação aos crimes de sonegação fiscal. Também me parece que ela não se faz somente com a identificação do que é ou não propriedade privada, sobre o que está sobre determinados regulamentos, regramentos a respeito da posse e sua propriedade. Ela está muito mais além disso. Ela não fala ainda somente sobre questões fiscais ou tributárias, sobre quem vai ser tributado ou quem vai deixar de ser tributado, a quem interessa os refis. Não é apenas nesses momentos que se faz distribuição de riquezas. Redistribuição de riquezas, me parece, que fala sobre tudo. Quando se identifica uma zona um zoneamento ambiental, não sei se há algum promotor do meio ambiente por aqui, mas quando se faz um zoneamento ambiental, está se fazendo redistribuição de riquezas, porque está se protegendo ou não determinada característica de propriedade. Quando se diz que em determinado bairro só vai haver moradias e outro determinado bairro só vai haver desenvolvimento das atividades econômicas específicas, está se identificando uma distribuição real de riquezas. Quando se coloca direitos políticos, faz-se distribuição de riquezas. Porque aquele que não pode votar ou aquele que não pode ser votado tem menos oportunidades daqueles que podem participar da vida política e, portanto, são menos ricos. Quando se fala sobre absolutamente ou quase tudo, estamos fazendo distribuição de riquezas. Daí porque, quando falamos a respeito do direito à saúde, sobre acesso a medicamentos, acesso a todas as tecnologias de saúde delineadas, desenhadas ou não por políticas públicas, estamos falando sobre redistribuição de riquezas. Isso quer significar que, a partir do momento em que há uma judicialização, uma tendência à judicialização de determinadas políticas, o juiz está sendo instado, de uma maneira ou de outra, a dizer se vai distribuir ou não riquezas. E há de se perguntar se ao Poder Judiciário, se o Poder Judiciário detém essa legitimidade. Eu diria que a minha resposta é não. Ela não está, a legitimidade do Poder Judiciário não é diretamente retirada desse comando constitucional. A sua legitimidade institucional primeira não é fazer redistribuição de riquezas. Porém, como eu disse lá atrás, não se pode vedar o acesso ao Poder Judiciário. O acesso ao Poder Judiciário, inclusive nessas situações em que nós vamos abranger, com um pouco mais de sofisticação ou não, que determinada política está restringindo, além de uma divisão arbitrária ou não, o conteúdo do próprio direito. Ou seja, numa única frase, prólogo silencioso de qualquer deliberação judicial deve ser o artigo 3º da Constituição Federal, que é objetivo da República Federativa Brasileira erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Portanto, fazer políticas de distribuição de riquezas é especialmente vinculado aos poderes executivo e legislativo. Não quero, e aí eu preciso fazer uma modulação do que estou falando, não quero adotar aqui uma posição especificamente passivista, ou seja, Ministério Público e Poder Judiciário devem se conformar com as políticas públicas feitas, desenhadas ou exercidas por intermédio dos poderes executivo e legislativo. Não é isso e está longe de ser. Mas compreender que as políticas públicas conceituam ou se inserem num conceito de direito. Razão pela qual eu trago aqui
como fundamento doutrinário, fundamento teórico, o direito como integridade de Ronald Dworkin. Dworkin revela que o direito como integridade não é apenas, e longe de ser apenas o que os tribunais dizem ou o que está inserido nas leis. Direito como integridade abrange tudo, como eu disse. Abrange custos, abrange políticas constituídas e abrange tudo mais. E disso ele traz as metáforas da única resposta correta ou do juiz Hércules, que depois de uma maturação em seu desenvolvimento da própria teoria, ele substituiu pela metáfora do romance em cadeia, ou chain novel. Pela metáfora do romance em cadeia, Dworkin acabou fazendo, como Gargarella menciona, um exemplo extraordinário sobre a concepção do que é direito como integridade. Segundo Dworkin, ele revela que, dentro os atores jurídicos, são todos participantes de um romance em cadeia. O romance em cadeia seria, então, nada menos do que uma metáfora a respeito do ideal de justiça, do ideal da atuação do poder judiciário, de todos os atores que nele se desenvolvem suas funções. O romance em cadeia seria a imaginação de um romance que tivesse uma só linha literária, do início ao fim, porém, em cada momento, um único escritor seria responsável pelo desenvolvimento em um determinado momento do capítulo. Ou seja, existiriam vários autores, vários escritores desse mesmo romance em cadeia, mas cada um só poderia desenvolver sua liberdade criativa em um único capítulo. Isso quer dizer que, para você manter uma coerência como se fosse uma única obra, uma única voz, cada um tem que se constranger pelo que já foi criado pelo outro. E ainda, tem que se constranger ainda mais para resultar que o próximo a contribuir também tenha que ter uma história a ser continuada. Isso quer dizer que apenas o primeiro escritor tem uma ampla liberdade para se criar personagens sobre o enredo, sobre a história, sobre o que vai ser desenvolvido. A partir de então, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente estão constrangidos pelas folhas passadas. Ele precisa continuar a história, não pode matar ninguém e não pode se desenvolver em outro território e sobre outro enredo, sem que haja uma continuidade e assim sucessivamente. É assim que Dworkin enxerga o direito como integridade. Só que o que vemos no Brasil, ou vemos em várias decisões pelo mundo afora, é que simplesmente os juízes ou os atores jurídicos esquecem o que foi produzido antes, porque se arvoram no limiar do direito. Ou seja, o direito é o que o juiz fala, o que o juiz pensa, e acaba esquecendo tudo que está ou que foi produzido por antes, inclusive sobre os aspectos das políticas. Dessa situação, dessa metáfora, dessa alegoria, se tem que estamos nós, todos nós, constrangidos para ler as leis e os precedentes das políticas. E aqui a gente traz algumas aproximações sobre o direito à jurisdição. Quando nós falamos que estamos constrangidos para ler as leis, sobretudo as de saúde, para se chegar a um determinado acesso, nós criamos uma resistência, uma autorresistência sobre o que nós mesmos estamos falando. Mas isso, veja, historicamente sempre foi falado, sobre outras roupagens. Ninguém pode demandar diretamente no STF sobre direito de família. E isso nunca foi falado que havia uma vedação ou havia uma violação do direito fundamental ao acesso à jurisdição. Os direitos de família, os direitos de uma maneira geral, que quando são devolvidos ao Poder Judiciário, ordinariamente ele tem que passar pelo primeiro grau. Diante das suas inconformidades, ele tem que subir para o segundo, levando alguns aspectos para subir ainda para as instâncias ainda superiores. Ele precisa ter ainda outros tipos de filtros para se chegar. E quando esses filtros não forem
cumpridos, eles não vão subir. Ou seja, o segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º grau de jurisdição ou de recorribilidade, elas não serão exercidas. E isso, no Brasil, nunca ninguém disse que é uma violação ao acesso à jurisdição. Agora, passando aos custos, que é o que sempre importa e que geralmente a Fazenda Pública alega para indeferir os pedidos ou para considerá-los insubsistentes, também são formulados dentro do direito processual. Quando não se recolhe o preparo, ou seja, quando nós não recolhemos custas judiciais para fazer com que o processo suba, esse processo não vai subir. E nós estamos falando sobre recursos financeiros. O recurso é considerado deserto e nunca se disse que o acesso à jurisdição, o direito ao acesso à jurisdição estava sendo violado por falta de recolhimento e preparo. Então, nós não estamos falando nada novo quando estamos dizendo que políticas públicas de saúde dependem de recursos financeiros. Isso não quer dizer uma violação à nossa moralidade, porque estamos falando sobre direito à saúde. Estamos falando, argumentando de uma maneira geral sobre tudo que já aconteceu e acontece na história do que é direito. Então, para nossa conclusão, significa que a saúde ela é direito originado por razões de princípio e qualificados por políticas. A política é ingrediente, ainda que seja restringente. A compreensão dos direitos ficará sempre comprometida se essas políticas públicas forem deixadas de lado. E, finalmente, interesses em saúde não se traduzem em direito à saúde. Para nós, então, a concepção do direito à saúde ela é explicada por esse círculo concêntrico aqui, em que tudo ou quase tudo está inserido como conceituação do direito à saúde. E aqui a gente fala, ainda pegando o direito como integridade de working, a teia em consulte, ou seja, aquela trama que seria uma trama jurisdicional das decisões que são tidas como parâmetros, em que não deve se considerar com retalhos sobre sua trama, que ela não possa ser considerada uma colcha de retalhos. Para que ela seja íntegra, ela precisa ser inconsútil, sem tramas, sem falhas e sem retalhos sobre ela. A primeira, e acredito que a mais importante, e aí a gente inicia a parte mais prática da situação, é a STA 175, que foi derivada, inclusive, da audiência pública número 4, lá chamada pelo Gilmar Mendes, na época presidente do STF, na audiência pública número 4. Em seguida, nós temos esse recurso especial, 657.718, que transitou agora em julgado em dezembro de 2020, mas que terminou com a publicação do tema 793, aliás, tema 500, em 25 de maio de 2019, ou seja, levou quase 18 meses para que, dentro do término do acórdão, término do julgado, até a sua publicação, que ela fosse publicada. Esse 657.718 fala sobre os medicamentos não registrados na Anvisa. Temos ainda o recurso 566.471, que são os considerados medicamentos de alto custo, que foi interrompido por pedido de vista em agosto de 2020 pelo Gilmar Mendes. E, finalmente, esse recurso especial no STJ, em que se fala sobre os medicamentos fora de lista, muito parecidos com o recurso extraordinário 657.718. Então, vamos lá a eles. Para a STA 175, inclusive consta de sua ementa, ela pretendeu criar soluções, melhor dizendo, criar parâmetros para a solução judicial. Lembrando que ela foi derivada de uma audiência pública em que mais de 50 especialistas foram ouvidos, dentre advogados, sanitaristas, pessoas que possuíam experiência em gestão pública, personagens da Fiocruz, enfim, inclusive da ANPASA, que é a Associação do Ministério Público em Defesa da Saúde. E dentro dessa STA 175 foram criados alguns parâmetros bastante importantes, mas que na produção literária do direito à saúde tem sido esquecida ou escarnecida
pelos julgados posteriores, daí porque a gente fala que a nossa integridade, o nosso romance em cadeia não é bem observado no Brasil. Para início de conversa, o tratamento de saúde, quando ele é pleiteado, é preciso identificar as duas primeiras situações. Primeiro, se há uma política pública constituída ou se não há. Então, se determinada tecnologia está sendo postulada em juízo, a primeira coisa a se fazer é verificar se já existe ou se não existe uma política pública de saúde. E quando coloco parâmetros para a solução judicial, nós devemos estar alinhados também à atuação do próprio Ministério Público, que é a primeira pergunta a se fazer quando se chega uma demanda em nossas promotorias, quando se chega algum interesse deduzido aqui dentro do Ministério Público. Bom, se há política pública constituída, estamos diante de um típico caso de direito público subjetivo. Não há nada mais a se perquirir. Esse direito, inevitavelmente, ela deve ser conduzida como direito público subjetivo. Mas isso, longe do que a STA disse, ela não diz que qualquer interesse à saúde é direito público subjetivo. A STA disse que direito público subjetivo em saúde significa que necessariamente tem que ter uma política pública por trás. E avaliou mais. A STA disse: só existem, portanto, duas espécies de direito subjetivo quando se fala em direito à saúde. O primeiro é esse que acabo de dizer. O segundo é: todos nós temos direito público subjetivo a uma política pública. Uma indeterminada e não a uma determinada. Então, todos nós temos direito a que políticas públicas sejam constituídas sobre todos os assuntos de interesse em saúde pública. Mas isso não quer dizer que essa política pública tem que abranger o meu interesse. Porque, como nós vimos, o direito à saúde, ela é originada de princípio, mas qualificadas por políticas. E as políticas ou ampliam ou restringem a significância de determinado conceito. Então, o que a STA quis dizer é: todos os brasileiros possuem direito público subjetivo a uma política pública e não a determinada política pública. É importante enfatizar essa diferença. Enfim, passando na bifurcação de baixo, nessa outra parte, quando não há política pública constituída, aí há algumas diferenciações a serem feitas, alguns caminhos a serem percorridos. Primeiro, se estamos diante de uma vedação legal. Se determinada tecnologia for pleiteada, se determinado interesse for pleiteado em que há uma vedação legal, muito possivelmente estaremos diante do fim do nosso caminho. Porque não há possibilidade de agir contra a lei. Regra geral. Nós vamos ver que houve recentemente o aprimoramento desse romance num capítulo recentemente escrito. Segundo, quando há uma decisão administrativa de não fornecer. Aqui, portanto, nós não estamos diante de uma omissão legislativa ou de uma omissão administrativa. Estamos diante de uma apreciação do poder público em que decidiu que determinada tecnologia não era, por alguma razão, apropriada a constituir a ser constituída de uma política pública determinada. Aqui, essa tecnologia foi expressamente excluída da política pública. Nesse caso, nesse segundo quadrante aqui, portanto, nós estaríamos também próximos ao fim de um caminho dentro dos pleitos ou do interesse da saúde manifestado dentro do Ministério Público ou perante o Poder Judiciário. E, finalmente, em casos de omissão legislativa ou administrativa. Aqui, determinada tecnologia que está sendo pleiteada, ela ainda não foi objeto de apreciação, seja por parte do legislativo, seja por parte da esfera administrativa. Aqui, inicialmente, abre-se espaço a uma possibilidade de discussão judicial, mas ainda precisamos percorrer, como diz a STA 175. É primeiro necessário vislumbrar se essa omissão legislativa
ainda há no SUS uma alternativa terapêutica. Se houver no SUS uma alternativa terapêutica, essa deve ser prestigiada porque é objeto de política pública. Porém, quando não há qualquer alternativa terapêutica, aqui sim nos parece que está todas as hipóteses mais claras sobre a necessidade de uma atuação mais diligente, tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público. Mas esse quadro todo ele precisa ser refinado pela medicina baseada em evidência. E isso nós estamos falando hoje, isso virou, diante da pandemia, algo que todo mundo fala como se fosse todos experts em futebol, mas isso, desde 2009, pelo menos dentro do âmbito do Poder Judiciário, isso tem sido falado, diante dessas perspectivas da judicialização da saúde. Tanto é que, após a ocorrência da audiência pública a que me referi, houve modificação legislativa a incluir o artigo 19Q na Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080. E nós estamos falando de 10 anos atrás. A medicina baseada em evidência, ela é conceito, ou melhor dizendo, ela é parâmetro legislativo para a adoção de políticas públicas em saúde. Quando nós esquecemos do parâmetro legislativo, nós, de uma maneira geral, simplesmente estamos negando vigência à lei. O que é muito sério, o que é muito grave. Enfim, para pegar ainda o romance em cadeia, e para não dizer que nós estamos adotando posições absolutamente passivistas, o romance em cadeia não impede, ou melhor dizendo, ainda leva como necessidade uma constante revisão das folhas passadas. Mas essa revisão das coisas passadas, das folhas passadas, elas têm que ser feitas sempre de boa fé e de modo a respeitar o todo integral que foi escrito antes. Mas isso não veda de maneira nenhuma o aprimoramento, ou a sofisticação, ou o refinamento do romance. A partir, então, da STA 175, pode haver, e claro, deve haver, porque nós não podemos sequestrar os sentidos de determinados direitos. O direito é vivo. O direito, ele não é particípio, ele não foi, ele não é. O direito é gerúndio, o direito sempre continua sendo. Então, quando nós estamos falando sobre o STA 175, a gente está falando sobre a necessidade constante de aprimoramento, mas nunca esquecendo o que foi produzido naquela época. Para haver esse refinamento, nós temos que levar todo em consideração esse quadrante que acabo de desenhar e que eu retirei também da dissertação, que foi objeto da minha dissertação, para fazer o refinamento futuro. Nesse refinamento, em relação a esse quadrante da vedação legal, foi feito recentemente pelo recurso extraordinário 657/718. E o refinamento está sendo construído com relação à omissão legislativa ou administrativa pelo recurso extraordinário 566/471. E aí vamos entrar neles dois um pouco mais. Falemos primeiro do 657/718, que é o tema 500. Vou passar esse quadro porque eu vou decompor esse tema. Então, quando a gente fala, quando há uma vedação legal, estamos proibidos ou muito possivelmente proibidos de atuar, quer dizer que lá em 2011 já foi inserido também o artigo 19T, vedando os tratamentos experimentais. Estamos, portanto, quando se pleiteia tratamentos experimentais, estamos tratando de vedação legal. Há uma vedação legal de que o Estado brasileiro custeie tratamentos experimentais. Os tratamentos experimentais eles são desenvolvidos pelas indústrias de tecnologias, sejam elas farmacêuticas ou de outras situações, OPMS, enfim, apoio diagnóstico. Então, esses tratamentos, elas não podem ser, estão vedados. E isso foi reafirmado no 657/718. Agora, o que vem de aprimoramento ou de refinamento por esse julgado é em relação ao artigo 19T, inciso 2, quando eles dizem que é vedado o fornecimento, o custeio, de alguma forma, de medicamentos sem registro na Anvisa.
Diante dessa circunstância específica, há uma própria exceção legal. Nós estamos aqui diante de uma exceção da exceção, que é a Lei 9.782, de 1999, quando diz que, mesmo quando não há registro da Anvisa e for objeto de aquisição por organismos multilaterais, o governo federal, o Poder Executivo, né, como regra, pode fazer essa aquisição por intermédio de organismos unilaterais quando o interesse da saúde assim justificar. Mas o tema 500, ela não fala sobre essa hipótese mesmo porque é uma hipótese legal de exceção. Estamos diante de uma construção ou de um refinamento sobre os medicamentos pleiteados em juízo sem registro na Anvisa. O objeto do tema 500, decompondo, portanto, eles pressupõem, isso de acordo com o voto do ministro Barroso, e que foi o voto condutor, inclusive, ele foi o redator do acórdão. Pressupõe uma mora desarrazoada, que varia entre 120 e 365 dias, e isso depende das determinadas circunstâncias que ele podem, inclusive, ser prorrogados sob algumas condições, esses prazos. O pedido tem que ser feito no Brasil, pedido de registro. Interessante lembrar, quando eu falei lá atrás sobre o eculizumab, o eculizumab ele foi, por um bom tempo, a droga mais cara do mundo, o remédio mais caro do mundo. E ele foi dado, sobretudo no Brasil, mediante liminares, mediante deliberações judiciais. Não vou entrar no acerto ou não dessas deliberações judiciais, mas elas foram conferidas pelo Poder Judiciário sem que a indústria farmacêutica produtora desse medicamento tivesse pedido de registro no Brasil. Ou a empresa farmacêutica não fez o pedido de registro no Brasil. Só fez o pedido quando estava prestes a terminar a sua patente, a proteção de sua patente. O Brasil serviu, portanto, de um modelo bem interessante para essa indústria, que não precisou se submeter às regras sanitárias brasileiras e, mesmo assim, por intermédio do Poder Judiciário, dispensou muitos. E ela foi a droga que mais ocasionou custeio por parte do Ministério da Saúde. Registros em outras agências renomadas, agências sanitárias, né? Seja a FDA, a agência europeia, a agência japonesa, e a inexistência de substituto terapêutico. Essas são os 4 requisitos de ordem procedimental, ou melhor dizendo, de ordem prejudicial a se conferir ou a não se conferir determinada tecnologia sem registro na Anvisa. E, obviamente, essa situação ela tem que ser dirigida contra a União, porque a Anvisa, sendo do governo federal, sendo o órgão do governo federal, cabe tendo a legitimidade passiva, tendo como legitimado passivo a União. Mas aqui cabe mencionar um outro julgado, objeto do tema 793, que reafirmou a responsabilidade solidária. Essa responsabilidade solidária acabou sendo reafirmada, independentemente das divisões de competências pela CIT, pela CIB, o STF, de maneira a facilitar o desenvolvimento das deliberações judiciais sem prejudicar processualmente os interessados, acabou decidindo que todos os entes, independentemente de qualquer definição estratégica, todos os entes são responsáveis solidários. E, para isso, por esse tema, ele mencionou que o juiz deve conferir a execução contra algum dos entes, garantindo o ressarcimento em relação aos outros. Aqui eu estou colocando apenas fazendo uma referência, porque ela foi objeto de discussão, melhor dizendo, ela está sendo objeto de discussão na COPETS, que foi provocada pelo colega Douglas, lá do Ministério Público de Santa Catarina, que inclusive foi criada uma subcomissão dentro da COPETS para tratar exclusivamente desse tema, porque de início nos parece tão comezinha, né, tão simples essa situação de responsabilidade solidária, mas ela não é bem assim. Nos casos em que há uma demanda contra a União, consequentemente, a competência da Justiça Federal. Mas nós sabemos, primeiro, que o Ministério Público Federal quem atua na saúde são as procuradorias regionais de defesa do cidadão. Por lei,
a Lei Complementar 75 proíbe, veda que haja defesas individuais por parte dos PRDCs em relação aos temas. Isso significa que, se houver uma determinada ação, tiver que ser movida uma determinada ação por meio contra a União, o Ministério Público Federal não vai fazer o pleito individualmente. Ele precisa coletivizar, como nós acabamos grosseiramente falando sobre essas situações. Ela tem que coletivizar a demanda, ou seja, há uma necessária e natural demora para você conseguir arregimentar essas determinadas situações. E também não há Defensoria Pública da União em todas as comarcas. Sequer há defensorias públicas estaduais em todas as comarcas. Então, nós estamos diante de algumas situações que nos trazem algum prejuízo em relação a essa mesma deliberação. Enfim, é um tema que eu trouxe aqui para a gente poder, quem sabe, em outro momento, indicar alguns parâmetros também para a atuação. E, finalmente, no tema 793, o STF, melhor dizendo, o voto condutor do ministro Barroso acabou falando sobre hipossuficiência. Muito embora não tenha sido incluído no acórdão o requisito da hipossuficiência, ele acaba falando nele em seu voto. E nós sabemos que, sobretudo, o Poder Judiciário, de uma forma geral, e também, inclusive, os tribunais superiores acabam indicando a hipossuficiência como requisito. E, constitucionalmente, isso está errado. A Constituição ela não determina qualquer tipo de condição para a pessoa exercer o direito à saúde. A Constituição Federal, quando fala em hipossuficientes, ela fala apenas em relação à assistência social. A assistência social é prestada a todos aqueles que dela necessitam. Saúde não é assistência social. A saúde é universal e universalizante, como está na Constituição Federal, nos artigos 196 e seguintes. Então, a hipossuficiência é um requisito que ela não deve ser considerada, e nós, membros do Ministério Público, especialmente em defesa da saúde, temos de lutar para que essa hipossuficiência ela não seja considerada requisito. No entanto, vislumbrando isso, e infelizmente ou felizmente isso acabou não sendo discutido, mas há um espaço, ficou um vazio nesse tema, o ministro Barroso fez uma fundamentação interessante. Ele disse o seguinte: todas as políticas públicas de saúde precisam ser universais. Ou seja, tudo que estiver constituído, ela precisa ser de acesso universal e de atendimento integral, como diz a própria Constituição. No entanto, e aí as falas são minhas e não dele, como ao poder público, ao poder judiciário, não é dado redistribuir riquezas, aí as palavras são deles. Não cabe ao poder judiciário fazer políticas de saúde, universais, portanto. Cabe ao poder judiciário, diante de uma hipótese em concreto, deferir ou não determinada razão em relação ao caso específico. Daí porque ele traz o argumento da hipossuficiência. Então, em resumo, ele diz que apenas são universais prestações que são objetos de políticas públicas. Como as decisões judiciais não fazem políticas públicas, elas não são universais e podem ser direcionadas apenas para pessoas hipossuficientes. É uma argumentação interessante, só que incompleta. Por quê? E aí eu me atrevo a dizer que é incompleta. Porque ele não diz de onde vai sair esse custeio. Independentemente de dizer se é ou não política universal ou universalizante ou para determinada, ou tem que ter o requisito da hipossuficiência, ele não fala de onde sai. Então, eu proponho, muito embora não esteja no próprio acórdão, proponho que nós nos debrucemos sobre esse tema. Se vamos falar sobre hipossuficiência, e se estamos falando que decisões judiciais não são políticas de saúde, nós temos de lutar para que, e essa é a minha concepção,
de que todas as prestações derivadas de deliberações judiciais que indiquem a hipossuficiência como requisito, que essas prestações elas saiam da rubrica das despesas de saúde do poder público. Isso quer dizer, todas as prestações, e são pleitos que já fiz, porém não tive ainda nenhuma deliberação a favor ou contra, todos estão sendo apreciados, mas essas razões, quando essas deliberações judiciais, quando argumentarem com força na hipossuficiência, elas têm que ser retiradas das despesas mínimas constitucionais de 12% ou 15%, a depender se for uma prestação do Estado ou do município. É isso que venho defendendo e é isso que proponho aqui a todos nós, para que possamos argumentar, trazer esses argumentos. E aí, Aldo, eu acho que eu estou terminando no tempo, eu já estourei, né, Aldo? Mas deixa eu terminar aqui rapidamente. Como é que está meu tempo? Fique à vontade, pode terminar, doutor Glaucio. Deixa eu correr um pouco aqui, que eu me atrasei. Então, progredindo um pouco mais aqui, eu vou pular, porque esse julgamento ainda está inconcluso, que é o 566.471, que ele fala sobre os medicamentos de alto custo. Ele já passou pelos votos do Marco Aurélio, do Fachin, Barroso e Moraes. E aí eu vou pegar de novo a decisão do ministro Barroso, que acaba falando também a respeito da STA. Ele observa a STA 175, reafirma os conceitos que foram ali descritos e também diz e avisa que precisa ser contra a União. E aqui ele faz aquela argumentação que acabo de dizer, que um dos requisitos seria a hipossuficiência. E é justamente nessa decisão 566.471, em seu voto, melhor dizendo, que ele faz esse detalhamento que acabo de dizer a respeito do requisito da hipossuficiência. Agora, esse julgado do STJ, ele é um julgado que desrespeita o romance em cadeia iniciado lá pela STA 175. E esse julgado, ele foi emanado e tem sido muito citado por todos os atores, Ministério Público, Defensoria, advogados, de uma maneira geral. E ele acaba tendo uma repercussão, porque foi no STJ, e essa decisão acaba irradiando efeitos para todo o Brasil, necessariamente. E ele tem sido muito citado, como eu disse. Mas ele desrespeita a STA 175. Primeiro, ele não faz nenhuma referência à STA no voto do relator. Ele faz, quando no máximo, um copia e cola no voto vista, mas não do ministro relator. E sequer tece alguma consideração a respeito do que foi deliberado no STF. Pelo contrário, ele deliberadamente afasta a apreciação por meio da medicina baseada em evidência, negando vigência à lei, portanto. Por quê? Além de negar a vigência à lei 8080 e seu artigo 19q, ele desconsidera as atuações do próprio STF nos precedentes mencionados. E também desconsidera, muito embora sejam orientações administrativas, ele desconsidera as resoluções do CNJ, o 238, em relação e também em relação aos enunciados do próprio CNJ. Esse julgado, portanto, ele coloca como requisitos a comprovação do laudo médico, e só, a respeito da imprescindibilidade e necessidade da ineficácia. Para o STJ, basta o laudo médico. E todos nós sabemos, ou devemos saber, que a opinião de um médico ela está na base da medicina baseada em evidência, ou seja, é a evidência científica, se é que pode ser assim chamado, é a evidência em saúde mais fraca, mais frágil naquela grande pirâmide hierárquica que se fala sobre as evidências em saúde. Uma opinião médica, ela acaba sendo para o STJ muito mais importante do que toda a política pública construída em bases da medicina em evidência. A incapacidade financeira, e de novo, aqui se fala em hipossuficiência sem fazer qualquer tipo de restrição sobre políticas e sobre quem vai custear. E, finalmente, o terceiro foi o registro na Anvisa,
a proibição de medicamentos off-label, a pretensões de medicamentos off-label. Isso foi decorrente dos embargos de declaração nessa situação. Aqui, vejam, para provocar o próprio STJ, em que se faz uma preponderância sobre o laudo médico, eu colaciono aqui uma pesquisa, o levantamento que fiz ainda na dissertação. Vejam, 12 associações médicas, 12 pedidos feitos pelas associações médicas, de uma maneira geral, foram dirigidas ao CONITEC para apreciarem a incorporação de tecnologias. Nós sabemos que para incorporar a tecnologia tem todo um ritual, um procedimento. E eles, a Associação Médica, só fez um pleito a mais. Isso foi durante a dissertação, e eu levantei isso em 2017, está, portanto, defasado. Mas, até aquele momento, as associações médicas tinham feito um pleito a mais que o sistema de justiça, incluído aí Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria. E aqui, esses 11 pleitos aqui, eu estou falando de pedidos administrativos fundamentados todos com base nos regramentos próprios. Então, eu pelo menos identifico como as fragilidades do direito à saúde, escarnecer as políticas em primeiro lugar, ou seja, desconsiderar as políticas públicas como se elas não existissem. Independentemente de todos os esforços, de tudo isso que a gente colocou, quando se escarnecem as políticas, nós ocasionamos uma grande fragilidade para a própria conceituação de direito. O princípio do resgate, que é um princípio secular, de que fala do Working também. O princípio do resgate, em síntese, ele fala que uma determinada sociedade deve despender e deve gastar tudo que tem à sua disposição para a manutenção da saúde e da vida de seus concidadãos. Isso, dentro do sistema de justiça, nos parece impraticável, por algumas razões. Primeiro, ele é um princípio secular que acompanha a medicina desde o início dos tempos. Porém, esse princípio secular desde o início dos tempos se demonstra, hoje, impraticável diante das tecnologias desenvolvidas. Se antes, lá atrás, nos primórdios do início do princípio do resgate, o que era medicamente possível e o que estava disposto à riqueza de uma nação eram muito aproximadas, hoje nós vemos que isso é uma diferença abissal. Todas as tecnologias à disposição, seja para tratamento, seja para diagnóstico, postos à disposição hoje em dia, possuem equivalência financeira muito superiores à riqueza de muitas nações. Então, quando nós estamos dizendo que temos de fazer tudo o que é medicamente possível, nós estamos negando justiça a todos os outros direitos constitucionalmente validados e valorados. Nós estaríamos a dizer que não nos interessa mais educação, não nos interessa mais segurança e não nos interessa mais nenhum outro direito a não ser o direito à saúde. Mas lembro, isso aqui a gente dependeria, para explicar um pouco melhor, de um desenvolvimento maior que não nos cabe nesse momento. Quer dizer que o princípio do resgate ela só é viável como retórica ou numa sociedade angelical, composta apenas por anjos. E, finalmente, o direito à saúde não são crônicas ou poesias, ele é um romance, que estamos circunscritos e constrangidos. Quando produzimos poesias, nós não precisamos de mais ninguém, basta preenchermos o poema, que o poema inicia e acaba naquele mesmo poema, assim como as crônicas. Os romances não. Os romances dependem das folhas passadas e estamos constrangidos por elas. E estamos constrangidos também pelas folhas futuras, porque precisamos contribuir para que o próximo que dê a sua contribuição possa fazer a sua contribuição baseada em honestidade sobre a minha perspectiva no momento de contribuir. E as possibilidades de atuação, fora isso tudo que mencionei, dizendo sobre respeito aos parâmetros judiciais, penso eu que é muito importante que o Ministério Público continue desenvolvendo. Como disse, e sempre diz a professora Dalari Bucci, o MP é a instituição que tem a experiência mais consolidada nos campos das políticas. Vejam, quem mais escreve sobre políticas públicas, do ponto de vista da política pública, acaba sendo o Ministério Público. Quem mais atua sobre políticas acaba sendo o Ministério Público.
Nós não desenvolvemos doutrina a respeito. Quem desenvolve doutrina a respeito no Brasil sobre políticas públicas é a doutrina processual. Mas a doutrina processual só desenvolve os seus argumentos no aspecto da repercussão da decisão judicial sobre as políticas, e não estuda as políticas por si só. Nós estamos num vazio doutrinário importante. Nós não entendemos políticas públicas e precisamos fazer isso. E é o MP que me parece, assim como a professora Dalari Butti, a instituição com mais experiência mais consolidada nesse campo. Nós somos muito importantes, portanto, para consolidar diversas políticas, a exemplo das de saúde. Todos nós somos romancistas em cadeia, precisamos dar as nossas contribuições. Isso tudo que falei, inclusive sobre os custos, são exigências de justiça e não transigências. Quando nós estamos discutindo sobre custeio determinado e adequado, nós não estamos transigindo com o valor de justiça. Nós estamos exigindo que o orçamento seja adequado para aquela determinada realidade. Porque nós sabemos que o orçamento compõe o conceito de direito. Pelo menos é a concepção que defendo juntamente com o Dworkin. A atualização da Rename e da Renase. A atualização da Rename, ela acaba acontecendo, mas da Renase faz quanto tempo? Se eu não me engano, desde 2012 não acontece. E precisamos fazer essas provocações. A inclusão do Ministério Público, inclusive na Conitec. A Conitec é composta por 13 membros, 11 dos quais pertencentes ao Poder Executivo. Vários deles membros integrantes do Ministério da Saúde. Acaba sendo uma disparidade, muito embora seja uma comissão técnica eminentemente, ela não pode se esquecer, como poder democrático que é de acesso a medicamentos, incorporação de medicamentos e tecnologias, ela não pode se esquecer da conversa com os outros atores do sistema jurídico e também com a própria população, com a própria comunidade. Afinal de contas, é um valor constitucional a participação da comunidade na formulação das políticas de saúde. Hoje, quem atua fora desse âmbito que falei é apenas o CFM e o Conselho Nacional de Saúde. Mas por que o CFM? Por que só o CFM, melhor dizendo? São só os médicos que fazem saúde, ainda mais políticas públicas? Não. Por que enfermeiros, farmacêuticos, odontólogos também não estão contemplados? A população, de uma maneira geral, por que não há, pelo menos, 3 participantes da comissão do Conselho Nacional, já que ela tem uma composição paritária? Enfim, também nos cabe essa possibilidade de atuação. E, finalmente, o que Felipe Assenzi chama de juridicização da saúde, que é tornar a saúde não jurisdicional necessariamente, devolver a palavra ao Poder Judiciário para que nós enfrentemos, mas trazer isso, torná-lo uma discussão jurídica, trazendo no nosso âmbito, o âmbito do Ministério Público, a fim de que a gente promova algumas tensões e tensionamentos junto ao Poder Público. A gente não pode deixar o Poder Público sossegado, e é isso que eu digo quando não defendo atitude eminentemente passivista do que é uma política de saúde. Precisamos incomodar o tempo todo os acomodados. E aqui eu coloquei alguns exemplos, mediação sanitária que houve em Minas Gerais, o SUS com mais no Paraná, a regulação em Santa Catarina, o acesso SUS em São Paulo, as vacinas no Espírito Santo, enfim, nós temos uma série de boas práticas dentro do Ministério Público que elas precisam ser acomodadas. Enfim, para encerrar, quero dizer que o Ministério Público, ele é talvez um dos órgãos, como eu disse, mais importantes dentro do sistema jurídico. Mas como revela e sempre revelou o mestre Dazi, que já é membro aposentado, mas um dos mais importantes membros do Ministério Público em defesa da saúde, o Ministério Público, ele não é o protagonista, nem deve ser o protagonista no direito à saúde. Ele é mais um fator numa grande conta de somar, que é o SUS. E nós estamos lidando, Ranieri, sempre com essas tensões e esses tensionamentos. Nós sabemos que o direito à saúde, enquanto direito universal, nasceu tardiamente, somente em 1988, e mais precisamente com a extinção do INAMPS e a formulação do SUS em 1990. Muito embora haja esse nascimento tardio, o SUS não nasceu póstumo.
E a nós, membros do Ministério Público, nos cabe defendê-lo de todas as formas, inclusive em relação ao seu custo adequado. Então, se a judicialização é ou não é um defeito genético no SUS, pouco nos importa. O que nos importa é que, tal qual a anemia, a correlação entre a anemia, a malária e desenvolvimento das atividades agricultoras, elas são integradas entre si, independentemente de qual sua origem. A judicialização do SUS também pode fazer, desde que adequadamente proposta, pode fazer com que o SUS se fortaleça e traga uma situação universal e universalizante a todos os brasileiros e, sobretudo, para que a gente consiga promover uma sociedade mais justa, fraterna, solidária, erradicando a pobreza, a marginalização e reduzindo as desigualdades sociais e regionais. É isso. Obrigado, Ranieri. Obrigado ao Ministério Público da Paraíba e desculpe por extrapolar o tempo dedicado. Absolutamente. Doutor Ranieri, o senhor está, portanto, com a palavra para conduzir as perguntas e, logo em seguida, as perguntas respondidas pelo doutor Glaucio, fazer o encerramento do nosso webinar. Com a palavra o senhor, por favor. Parabéns, doutor Glaucio, mais uma vez, uma excelente palestra. Eu queria aproveitar a presença de Vossa Excelência para discutir algumas coisas até práticas aqui que acontecem. Eu acho até para beber lá do que acontece do Ministério Público do Acre, certo? Aqui, vez por outra, nós temos assim, buscando como otimizar isso. Imagine com a demanda relativa ao Estado, alguma coisa na saúde, está impactando lá na área da minha promotoria. Estou lá no meu interior, alguma coisa que eu entendo que o determinado tratamento que era para ser a cargo do Estado não está sendo oferecido. Mas eu sei que se está sendo impactando lá, possivelmente está impactando em o Estado todo. Aí vem a pergunta, vocês já conseguiram pensar em algum fluxo? Como ter esse trâmite das promotorias do interior com a promotoria da capital, até para não sufocar, para não mandar tudo para a capital? Como é que vocês desenham esse intercâmbio lá no Acre? Eu acho que alguns colegas já estão questionando isso, e a gente está tendo uma certa dificuldade aqui de ver desse intercâmbio, até para não sufocar a promotoria da saúde da capital, porque se cada colega que for com o Estado for mandar para a capital, aí mata a promotoria da capital. Então, assim, queria saber qual a experiência que vocês têm nessa área assim, de intercâmbio, de interligação dos colegas do interior com a capital. Ranieri, a pergunta fácil, hein? É uma situação bem complexa, né? Ela é muito complexa porque depende de algumas regionalidades, de algumas realidades das regiões, enfim. O que nós tivemos, o que propusemos, mas que... E aí eu coloco uma experiência que não deu certo para poder nos ilustrar, talvez, aqui, alguns caminhos a serem percorridos. Não deu certo numa série de fatores, mas ela teve um determinado momento, ela teve uma boa acolhida, que era em relação aos medicamentos, sobretudo os da Rename e os da Remume. Cada município precisa fazer a sua Remume e precisa fazer a sua Remume baseada nas condições epidemiológicas, socioambientais de cada localidade. Mas aí, e nós sabemos também que existe uma contribuição tripartite. E agora eu já estou defasado nos valores, mas na época era R$ 5,12 por parte da União, era 2 e alguma coisa por parte, 2,36 por parte dos estados e 2,36 por parte do município per capita por ano. E aquilo tudo deveria compor um custeio para o ano inteiro em relação à Remume. O que aconteceu é que vários dos municípios sequer tinham Remume, sequer tinha a sua relação dos medicamentos para compor e, portanto, não sabia qual era a realidade epidemiológica.
Então, todos acabavam sendo custeados pelo próprio Estado, Ranieri, em suas unidades mistas ou em suas unidades hospitalares no interior. Então, nós propusemos, e agora me parece que o Estado está retomando isso depois de alguns anos, mas nós provocamos ao Estado para que o Estado pudesse compor essa equação e fomentar os municípios, e a gente conversou com todos os promotores na época, e todos os promotores acabaram cobrando a remúmia a ser feitas. As remúmias até então foram feitas em grande parte em relação aos municípios. Então, a gente obteve pelo menos um início de formulação. Agora, isso dependeu de uma concatenação de todos os membros das regionais, os membros do Ministério Público. Assim, inexoravelmente, Ranieri, vai depender de uma articulação com o interior, e aí a gente precisa, pelo CAOP, né, da saúde, ou correspondente ao da saúde, formular esses apoios apropriados para que todos possam fazer algo a respeito. E é muito difícil, porque todos os promotores do interior, especialmente, a maioria, pelo menos, tem muitas atribuições que não somente o da saúde, e isso é absolutamente técnico. Então, algo muito técnico, ela precisa ser desenvolvida com mais, talvez, detalhamento por parte do CAOP. Mas, assim, Ranieri, é uma pergunta que não tem resposta não, porque é muito difícil, vai depender da realidade de cada local, mas imagino que a resposta tenha que ser indicada pelo CAOP, né? Pronto. E outra coisa, Glauco, também aproveitando já minha segunda e última pergunta. Não sei se vocês também têm esse problema lá de quando é hospital de referência. Eu estou vendo isso, que são as principais questões que os colegas geralmente me mandam aqui. Imagina que minha referência é a capital. Chega lá, dá algum problema na hora da execução, o paciente já está lá e tudo. Não, parou porque faltou alguma complementação aqui. Geralmente acontece muito em questão de ortopedia, que envolve um custo mais alto. Aí fica aquele dilema, vai ser a capital, vai ser o interior, fica aquele debate, e aí acaba que o paciente está lá em urgência, fica essa questão toda. Eu não sei se vocês... Aqui é plena gestão, não sei como é que é lá no Acre, pai. Como é que vocês dão esse tratamento lá do Acre, nessa questão de referência? Aqui a gente instou aqui são casos bem específicos, sabe, Ranieri? Por exemplo, aqui existem duas referências, que é Rio Branco e Cruzeiro do Sul, que são dois locais de referência para atendimento ambulatorial e também para cirurgias. Determinados tratamentos fora do domicílio, que acabam saindo do interior e vindo para cá, a gente consegue resolver com base nessas pactuações que têm que ser feitas. E aí a gente tem problemas muito pontuais, não a respeito propriamente de OPMS ou problema de custeio, que o Estado acaba absorvendo, porque o Estado está relativamente recebendo, aliás, o Estado acabou nunca contestando isso por parte dos municípios. Me parece que é uma tendência agora dessa nova gestão de fazer esses enfrentamentos, mas ainda não houve. Então, o que nós produzimos aqui é a responsabilidade pelos municípios, sobretudo por fazer o transporte, por fazer a pactuação. Nós ainda estamos nas condições da PPI, porque não foi possível fazer outro tipo de pactuação, em que todos as referências, os referenciamentos têm que sair do interior referenciados para a capital, por intermédio de cotas, né? Vamos dizer cotas, mas que eles foram devidamente pactuados em PPI. Então, cada um tem o seu modo de vir para cá. Mas, especificamente sobre o ponto que você apontou, quando há uma divergência sobre custeio, eventualmente, aqui ainda não houve, certamente haverá, mas ainda não houve, e a gente está, enfim, naquela situação que, em 2019, por exemplo, nós conseguimos, por uma sugestão também do Ministério Público, aprovar uma lei da fila da regulação. E aí, aquela fila da regulação, a lei, ela também indica a necessidade de fazer essa reorganização da rede. E a reorganização da rede vai depender das atividades administrativas, obviamente, para fazer de novo essa pactuação, e a gente está fomentando tudo isso. Mas são aspectos bem delicados, né, Ranieri?
Eu estou perguntando aqui aos colegas se alguém tem alguma indagação, se nós podemos finalizar. Bom, doutor Glaucio, acho que não teve mais nenhuma indagação. Parabéns pela exposição, foi bem exaustivo, bem delineada, de acordo com o entendimento do STF, e baseado na monografia. Qual foi o tema da monografia, Glaucio? Foram as decisões judiciais e o direito à saúde e a repercussão das decisões judiciais sobre o direito à saúde. Pronto, eu gostaria que Vossa Excelência depois compartilhasse esses slides para eu compartilhar com os colegas, Claro. Para a gente rememorar as indicações de precedente, fica mais fácil. Claro, não, com prazer, Ranieri. Eu compartilho, vou compartilhar. No final tem as referências, tá? Bibliográficas, inclusive. E aí tem a referência, inclusive, se for o caso, a própria dissertação. Tem um link na dissertação, ela é publicada é publicação aberta na UNB, e aí ela pode ser, inclusive, baixada, e aí eu faço a disponibilização, obviamente. Bom, se alguém quer fazer alguma colocação, se não quer, eu acho que nós podemos finalizar. E obrigado, doutor Glaucio, mais uma vez, e um abraço a todos os colegas que participaram. Eu agradeço, Ranieri. Obrigado, foi uma honra poder participar aqui. Quero agradecer demais ao Ministério Público da Paraíba. E, enfim, estamos à disposição. Obrigado. Boa tarde a todos. Então, abraço. Abraço.